Quando surge família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Residência dos Porcos, trazendo aqui todos os cortes, todas as principais repercussões a respeito da grande vitória do Palmeiras, vitória avassaladora ontem contra o Bolívar. O Palmeiras construiu a vitória rapidamente, com 11 minutos de jogo já tava 2-0, gols de Murilo e também Facundo Torres. Cara, é isso, Palmeiras líder geral da competição, com uma rodada de antecedência, isso é um absurdo. Perdão que segue ele firme na busca pelo tetra, e é isso, família. Lembrando que os créditos vão estar todos na descrição, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, beleza? Fortalece o nosso trabalho, tem mais delongas. Bora pro vídeo. Agora, poupa aqui, poupa lá, será que poupa no fim de semana? Quem tá poupando, o Danilo Lavieri, sem menor problema, já mirando o Mundial, que não dá pra ganhar, mas acho que dá, é o Palmeiras. Que tipinho! Ontem. Essa é provocação. Não, que tipinho! Não tô entendendo. Não, mas... Eu também não. O que aconteceu? Não é? Mas por que você acha que não dá, mas dá? Eu não, eu acho que dá, eu sempre achei. Você acha que dá? É. Tirone, Oi? dos quatro que eu citei, o Palmeiras é o único que tem chance no Mundial. Aí, ó. Tá rindo do quê, Danilo? Pô, Palmeiras Tô falando pega sério. PSG, Atlético de Madrid, depois Bayern, depois Real, depois City. Tem chance como? Me fala. É Palmeiras, rapaz. Aqui é Palmeiras. A Leila já falou, não vamos enfim. lá pra brincar, não. Estamos nem aí com o Não, Messi. vai lá pra fazer o máximo. Como vai o Flamengo, como vai o Botafogo, enfim. Mas o Palmeiras, que do seu novo jeito, né, Trajano e Danilo, poupa aqui, poupa ali, ontem entrou um time lá que eu falei, esse aqui é o titular, mas não é. Na verdade tem um monte de cara que não é titular, ganhou 2-0, resolveu o jogo rapidinho e foca no brasileiro e no Mundial, claro. O Palmeiras conseguiu, e por mérito próprio, fazer o jogo de ontem de um jogo treino, né? Porque o Palmeiras fez 2 gols em 12 minutos e tirou o pé completamente, jogou, assim, realmente para não se machucar, não lesionar. Pode ficar aí, vai, faz o que você quiser aí, eu não quero me machucar, eu não quero fazer nada. Já não tinha levado Gomes, Paulinho e Estevão para o banco. E é realmente assim, se você olhar, essa campanha já é boa, e a gente pode ponderar que o Cerro Porteño é um time tradicional, mas que não tem uma grande resistência. O Bolívar normalmente só faz uma boa campanha na altitude, embora nos últimos anos tenha conseguido até passar para mata-mata e tal. É um grupo que o Palmeiras, o Sporting Cristal também, um time fraco, o futebol peruano tá ruim de uma maneira geral. É um grupo que normalmente você vê o Palmeiras passando, mas que eu acho que quando a gente olha na perspectiva... Olha lá, Danilo, olha lá. Olha lá. 15-7, e aí quando a O gente olha Palmeiras tem somados, todos os outros têm o mesmo número de pontos mais, do Palmeiras. né? O Palmeiras tem 14 aí. 7, 3, 10, 14. O Palmeiras tem mais do que todos os times somados. E é um grupo difícil, né? Não é um grupo difícil, mas... Não, pera um pouquinho. Cerro Porteño é o tradicional, mas só. melhor time de Assunção. Não, o grupo não é difícil. O Bolívar é o melhor time da Bolívia. De La Paz. Não é exatamente difícil, não mas enfim. É que assim, o que a gente... O do Flamengo também não era tão difícil. Difícil, exato, é isso que eu ia chegar, né? O Palmeiras caiu num grupo que não é um grupo difícil, mas o Palmeiras faz o que a gente espera. Quando você pega um adversário fácil, você tem que passar por cima. Isso. E nos últimos tempos, todos os últimos tempos... Na altitude, na baixitude. E tem a brincadeira do Palmeiras, tem sorte no sorteio, mas quando o Palmeiras pega um adversário fácil, especialmente na Libertadores, ele passa, ele vai, e normalmente sem muito solavanco, sem muito problema. Solavanco é bom, eu gostei. Solavanco é legal. Nos últimos 8 anos, o Palmeiras 6 vezes foi o melhor da Libertadores. Isso não é normal, não é algo natural para você falar, tranquilo. Não significa que vai ganhar. Perdeu, o Palmeiras já passou como primeiro e foi eliminado dentro de casa. Não é que, mas assim, o que o Palmeiras vai fazendo, e é isso que o Arnaldo falou, do não ter um time titular, é algo que a gente não vê com costume no futebol brasileiro. Olha só, o que tem ali? Aí Classificação do as Palmeiras classificações do desde Palmeiras... 2017 sempre... Você falou que ele já foi primeiro e já foi eliminado. Várias vezes. Não, porque senão o Palmeiras teria sido 6 vezes campeão nos últimos anos, né? Então, o Palmeiras foi 2 vezes campeão nos últimos anos, com 6 melhores campanhas. A gente vê aí, nas vezes que não foi, nas 3, tem o Atlético Mineiro 2 vezes e o River Plate. Então, o âncora fala da espanholização do futebol brasileiro. O Palmeiras na Libertadores, na fase de grupos, faz algo impressionante. E para a temporada, de uma maneira geral, o Palmeiras conseguiu algo que o Abel fala há muito tempo. Toda hora ele fala, meu projeto ideal é ter 2 jogadores por posição e um terceiro bolsa, que ele chama, que é normalmente o cara da categoria de base. Palmeiras hoje, se você colocar o Aníbal ou o Emi Martinez, joga da mesma maneira. O Evangelista ou o Rios, o time de uma maneira geral, né? Claro que tem as particularidades de cada um, mas o Evangelista e o Rios vai lá e joga da mesma maneira. O Giai ou o Marcos Rocha
Ontem saiu o Gomes, jogou o Fux e Só não Murilo. tem pro Estevão, né? Só o Estevão, e assim, o Estevão não teria em lugar nenhum, como a gente discute sempre, quem vai substituir o Arrascaeta. São jogadores de características muito particulares que é muito difícil você substituir. Mas o Palmeiras conseguiu essa naturalidade, esse jogo tranquilo, independentemente do time, e é algo que realmente chama a atenção. A gente às vezes naturaliza, às vezes brinca e tal, tem alguns problemas, o Abel das coletivas que deu, ontem estava nervoso de novo lá e tal, mas... o Palmeiras faz algo realmente impressionante, que é uma marca que daqui 10, 20 anos a gente vai lembrar. E agora tem que se concentrar, vai ter o Bragantino já no domingo, tem a chance de ir para o Mundial com uma certa... não folga não diria, mas num momento muito bom, em primeiro no Brasileiro, em primeiro na fase de grupos geral da Libertadores, classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O Palmeiras faz aquilo que a gente espera. Podia jogar mais bonito? Poderia, mas ontem, por exemplo, fez 2-0. Precisava fazer 7? Se desgastar? Então eu acho que o Palmeiras joga de uma maneira consciente, inteligente, poupa o elenco e pra mim faz o certo. Porque aí domingo joga com o Bragantino, depois vai ter o Ceará, que querendo ou não é um time de Série A, já fez 1-0 fora, sim, mas é um jogo que não é tão tranquilo. Então o Palmeiras pra mim faz a maneira, o jeito certinho, joga no piloto automático quando precisa. E Danilo, tá lá. Palmeiras e São Paulo em Barueri, 29 mil, quase 30 mil pessoas. Ontem o público... Ontem, 28 mil pessoas. Claro, Palmeiras e São Paulo era um jogo muito mais importante do que era o jogo de ontem Foi o sexto contra o pior Bolívar. público na história do Palmeiras da Libertadores. Mas foi um pouco baixo demais, né? Quer dizer, com o Estado com capacidade ontem, total. de novo, a gente viu, eu elogiei muito já o Palmeiras por ter feito os ingressos a 20, 30, Sim. 40 reais contra o São Paulo, e ontem voltaram a atuar de uma forma ridícula. Palmeiras já classificado, já sabia que era um jogo às 7 da noite. Frio. Não tem por que você cobrar no Gol Sul, que é o que fica atrás ali de um dos gols, não onde tem organizada, no outro, cobrar 300 reais no ingresso. Não faz nenhum cabimento, não tem cabimento. O PVC vai discutir isso com você, dizer que não é 300 reais, porque o cara que é sócio torcedor... Mas mas essa assim, lógica não é assim, né? O cara que é só... Quem tem... O cara não tem Quando o 300 reais PVC pra pagar fala todo isso, mês, eu entendo, simplesmente. porque é fato. Se você é sócio quer escolher torcedor, o jogo que ele quer você diminui o valor do ingresso no final. Mas não é todo mundo que pode, de antemão, comprometer R$200 por mês. Pô, não é e difícil outra, entender quando isso. você tem um estádio vazio, significa que você tem um público para atingir. Era o que acontecia em Barueri. Em Barueri, você tinha lá 5, 10 mil pessoas do Avante, e o resto vazio, significa que você tem um outro público para atingir. É a mesma coisa ontem. Beleza, tem que proteger o Avante, mas você tem que dar uma outra maneira de não ter um estádio de 28 mil pessoas num jogo de Libertadores. Essa lógica, com todo respeito ao PVC e tal, mas essa lógica não se aplica. A pessoa simplesmente não tem dinheiro para pagar. Ele vai ser telefonar sócio. aqui. Não, pode telefonar. Para ser sócio torcedor. O cara quer escolher o jogo que ele quer. Eu tenho 30, então eu quero ir nesse. Não quero pagar 200 se eu não tenho. É simplesmente isso. Quer dizer, que o Arnaldo para quieto? O que tá com bicho carpinteiro? Calma, tá se mexendo. É. Mas eu quero ouvir o Mauro, eu vou fazer uma provocação a você, Mauro. Com essa história do Palmeiras. Tá poupando, beleza, pra que fazer 7 gols, se pode fazer só 2 e ganhar desse jeito? Tem pouca cobrança no futebol do Palmeiras. Com esse timaço aí, com 2 caras por posição, era pra jogar mais, amassar todo mundo. Mas é evidente que tem pouca cobrança. As atuações do Palmeiras não são espetaculares. O time é muito eficiente. Já é há alguns anos assim. Os próprios números nessa fase de grupos mostram isso. Mas a qualidade do jogo é uma qualidade aquém. Se você pensar, inclusive, que foram contratados vários jogadores, o elenco foi enriquecido tecnicamente, mas pouco se fala da qualidade. O domingo foi um grande jogo do Palmeiras? Não foi um grande jogo do Palmeiras. Venceu, até mereceu vencer o São Paulo, mas não foi um grande jogo. Por exemplo, eu acho que existe uma enorme boa vontade. E não há uma régua que cobre do Palmeiras qualidade de jogo. Qualidade de jogo. Não digo ontem. Ontem jogou com o Bolívar, que aliás piorou muito do ano passado, retrasado para cá, né? Tanto que fez 1 ponto só, aliás, uma vitória só, 3 pontos, uma vitória sobre o Sporting Cristal. Perdeu todos os demais jogos até agora o Bolívar. Nem na altitude está conseguindo se impor. Não sei o que aconteceu com esse time, que no ano passado, ano retrasado eliminou o Atlético lá no Paraná. Ano passado venceu o Flamengo 2 vezes, jogando bem. Mesmo no Rio de Janeiro, fez um jogo interessante. E agora você vê um time bem enfraquecido. Alguma transição, alguma coisa que acontece por lá. Mas isso é evidente. E acho que não vai mudar. Não vai mudar. A discussão sobre a qualidade dos dois, ela só atinge o Flamengo. Palmeiras não. Palmeiras venceu, está ótimo, maravilhoso, sensacional. Isso os antigos já estão acostumados com isso. É a minha visão.
Mas isso parte da própria torcida, Mauro. A torcida do Palmeiras, ela cobra de uma maneira diferente, a torcida do Flamengo cobra de outra maneira. Não, mas eu estou falando da imprensa. É agenda positiva. A torcida e a imprensa. Hein, Mauro? Não, a agenda positiva é com o Corinthians. A agenda positiva é com o Corinthians. É quase uma exclusividade, o que for. Falaremos da Eu agenda acho que a questão é o positiva. seguinte, o Palmeiras é inegavelmente um time muito competitivo, tem várias virtudes, tá? Tudo que o Palmeiras tem, o Flamengo não tem nessa fase, é muito claro. O Flamengo fez um papel ridículo, por quê? Porque se desconcentra, o Palmeiras leva a sério. Isso é elogiável, mas eu falo da qualidade do jogo. Os jogadores, o elenco hoje é melhor, então deveríamos cobrar mais. Mas basta, entre aspas, vencer. O Flamengo não basta vencer. Ontem está sendo elogiado porque jogou muito bem de fato. Mas se vence só, jogando aí aos trancos e barrancos, dificilmente falariam, a torcida cobra diferente, mas a imprensa também. É isso, Trajano? Concordo. Concordo. Já passo para você rapidinho. Não, ó, Arnaldo, então emenda aí. Vai, Arnaldo. Não, eu concordo. Eu acho que nessa temporada especificamente, quem investiu mais, quem tem os melhores jogadores é o Palmeiras. Então, o nível de jogo do Palmeiras, obrigatoriamente, ele tem que ser maior. Só acho que a temporada ainda está aquecendo para os dois, né? Mas é aquilo. Desta vez, quem raspou o cofre, quem tem o maior investimento, quem jogadores é o Palmeiras do Abel. Não é o Flamengo do Felipe Luiz. Essa distinção ela ocorre pela primeira vez desde que os dois estão monopolizando o futebol brasileiro. Sempre o Flamengo teve o time mais caro, os melhores jogadores, as melhores, digamos assim, condições para ter o melhor desempenho, além de resultado. Dessa vez a bola está com o Palmeiras e com o Abel. O Abel? Eu sei. Entre o 6-0 e o 2-0, até pragmaticamente, o Abel às vezes escolhe o 2-0. Mas eu entendo também seja uma fase de transformação. Se alguns jogadores só estão começando a atuar no Palmeiras, e por isso que eu falei, eu não falei brincando, não. Eu acho que o time sul-americano que fez um investimento de europeu para disputar, inclusive, o Mundial, foi o Palmeiras. Então, a gente espera que, além de resultado, nessa temporada tenha nível de jogo. Por quê? Porque nos outros anos, o Abel, com um elenco inferior ao do Flamengo, ao do Botafogo, por exemplo, ano passado, utilizava a questão econômica de investimento como uma desculpa para não ter tantas possibilidades, tanto desempenho e tudo mais. Esse ano a bola está com ele, está com o Palmeiras. É a bola de ouro, né? É o time que contrata um jogador por 25 milhões de euros. É um time que investe mais que o Porto, que é o adversário dele no Mundial Europeu, por exemplo. Ô, Trajano, queria te ouvir sobre isso. Porque... Não, primeiro eu vou fazer duas perguntas. Como é que está a enquete? Sim. E qual é o número de likes, antes de qualquer coisa? O número de likes é o Juca. Desde que você estimule. Eu sou um cara disciplinado. Juca, qual o número de likes, por favor? Bom, 6 mil. 6 mil. Estamos com... Daqui a pouco eu vou falar quantos likes a gente tem, mas a enquete está assim, Trajano. Qual o clássico mais equilibrado da rodada? Quem você acha que está ganhando? Depende do... Como eu falei, agora eu vou começar a esculhambar essa enquete. Está me irritando essa enquete agora, eu não sei olhar para ela com... Eu não sei... Eu tenho que olhar com... O Juca que colocou essa coisa do patamar de cima, patamar de baixo. Mais equilibrado, na ruindade, é Corinthians e Santos. Para mim, o meu é Cruzeiro e Atlético. Na ruindade, no patamar baixo, não é? Estamos com 3 mil likes já, viu? Tá ótimo. O que eu queria dizer em relação ao dinheiro, o Palmeiras gastou um dinheiro, né, estratosférico, né? Que tem, né? Que tem para gastar, não está fazendo nenhuma dois ou três jogadores por posição. Também acho que também não... que ele é pouco cobrado no sentido de fazer exibição que corresponda a esse investimento, mas tem uma eficiência absurda. No Brasileiro, na Libertadores, onde se mete, o Palmeiras tem uma eficiência brutal. Agora, gastar dinheiro sempre não dá certo. O maior exemplo nós estamos vendo aqui no podcast do Neymar. 21 milhas. Depois que foi revelado que ele ganha 21, só o Neymar, 21 milhões por mês, soma-se a isso o que o Santos investiu. O Santos contratou jogadores. Né? Não sei de onde tirou esse dinheiro, mas contratou. E olha onde o Santos está. Né? Então é o exemplo negativo. Sim. Que nem sempre você ter dinheiro dá certo.
no caso de saber contratar, analisar o elenco. O Santos ficou um tempo sem técnico. Isso. Não é verdade? O Neymar não joga. E não pagou o caixinha, não é isso? Isso. Não tinha técnico novo porque não tinha dinheiro para pagar o caixinha. Não teve esse jogo. E está sendo punido Vai pela ser, FIFA, foi né? advertido pela FIFA. Você ia falar, Daniel? Não, é só para arredondar a discussão do Palmeiras. dinheiro. Do Palmeiras, eu acho que, e obviamente com dinheiro também, o Palmeiras fez a grana, e eu já até falei isso com o Mauro aqui no Posse, com o Arnaldo, desculpa, no Posse. E sim, o Palmeiras foi o que mais investiu esse ano, mas a gente não pode tirar da conta que o time do Flamengo e o time do Palmeiras os dois são resultados de um projeto de longo prazo. Então o Flamengo investiu por muito tempo, o Palmeiras investiu por um tempo menos do que o Flamengo, e este ano sim está investindo mais. E o que eu acho, o Palmeiras no mês passado, ele fez bons jogos, inclusive em desempenho, contra o Corinthians, por exemplo, que tinha toda a rivalidade de ter perdido a final do Paulista, tal, do incrível histórico 27 de março. Aí jogou em Barueri, fez 2-0, poderia ter feito 3, 4, 5 e deixou a bola pro Corinthians. Que isso? Contra o Inter. Deixa eu te falar uma coisa. Você devia ser muito criança, mas já por um excesso de Palmeiras num programa de televisão, José Trajano e o Amigão tiveram que Procóquio entrou para a história, né? Das mesas redondas do futebol. Mas eu não tinha nada a ver com isso, não. Porque o PVC não parava de falar do Palmeiras. Você entendeu? Então chega de Palmeiras, tá bem? Se não, levanta e vai embora. Não, eu queria fazer uma pergunta pro Danilo, já que nós estamos falando em contratação, só para registrar. Palmeiras, você vai insistir no Palmeiras? Não. Quem o Palmeiras trouxe agora com esse dinheirão todo? Agora, nessa temporada, Vitor Roque, Paulinho, Emiliano Martinez, Facundo Torres e tem mais algum. Lucas Evangelista. Lucas Evangelista. Isso. Esses 5. Esses 5, tá. E aí tem o empréstimo do Bruno Fux. Micael. O empréstimo do Bruno Fux e a contratação do Micael. Vai. Mas mandou embora Rony, Dudu, Gabriel Menino, Zé Rafael. Vamos falar do Verdão, então, que o Verdão venceu o Bolívar por 2-0, garantiu a liderança geral da fase de grupos com uma rodada de antecedência, 100% de aproveitamento, 15 pontos, está nadando de braçadas aí nessa fase de grupos. E a forma como a partida foi construída, Alicia, foi de um jeito, eu diria até que protocolar, poupando energias, conseguiu fazer o resultado ali, os 2 gols logo no início do jogo, depois pôde só administrar. É muita tranquilidade que vive esse Palmeiras, né, não? O Palmeiras conseguiu aquilo que era o seu mundo ideal, né? Garantir um resultado cedo, fazer a pressão cedo e conseguir o resultado para poder tirar o pé, né? Coisa que fez até, né, se arriscou um pouquinho ali, baixando demais as linhas no final do primeiro tempo. No segundo tempo chegou a tomar um gol, né, que foi bem anulado. Teve um lance de um possível pênalti, que eu acho que também poderia ter sido analisado a favor do Palmeiras, mas a verdade é que o Palmeiras foi muito eficiente no começo, né? Em 12 minutos o Palmeiras tinha dado 3 chutes ao gol e feito 2 gols, e aí pôde se poupar, né? Tem hoje um elenco bastante vasto, né? O Paulinho, o Gustavo Gomes, né? Tinha gente com jogadores simplesmente poupados até por conta, né, dessa necessidade de rodar o elenco. Então o Abel pôde começar ali com uma formação com o Rocha, né, fazendo aquele papel de terceiro zagueiro, e colocando o Facundo de volta no time, que finalmente descansou contra o São Paulo, e o Palmeiras foi com muita tranquilidade para vencer um Bolívar que a gente sabe que fora da altitude é muito menos perigoso. O Palmeiras já tinha conseguido vencer o Bolívar lá, então em casa acho que era um resultado natural. Então, o Palmeiras confirma esse primeiro lugar, né, geral entre os clubes na fase de grupos, com uma partida que foi isso que você falou, tranquila, Luísa. Eu quero só aproveitar para fazer uma pontuação do único ponto negativo da noite para mim, que é o Allianz Parque ter 28 mil pessoas. A política de preços de ingressos do Palmeiras é uma vergonha. O Palmeiras arrisca ter a despedida do Estevão com um estádio que não esteja lotado, porque o torcedor não pode e não quer mais ser explorado. Você faz uma política de preços populares em Barueri, dá certo, e no dia seguinte, 10 horas da manhã,
abre a pré-venda para essa partida contra o Bolívar, que é numa quinta-feira em São Paulo, 7 horas da noite, portanto um horário já desafiador, e você volta aos seus preços normais de 220, R$400. Ah, mas o sócio torcedor não paga isso. O sócio torcedor paga uma mensalidade, precisa ter um rating, né? Então, um rating precisa ter lá o seu, como é que ele está no ranking, se ele está bem, se ele não está bem, se ele vai a todos os jogos, para ter acesso. Os ingressos mais baratos esgotam mais rápido. Então, tem toda uma conta ali que dificilmente alguém vai ao estádio por menos de 100, 150 por cabeça, se for sócio torcedor e se der sorte. Então, o que o Palmeiras está fazendo é perdendo a oportunidade de ter mais palmeirenses dentro do seu estádio, que é, inclusive, do ponto de vista comercial, burro. E, mais uma vez, isso ficou provado hoje. Espero que isso seja ajustado, né, para a última partida da fase de grupos da Libertadores, que vai ser também a despedida do Estevão no Allianz Parque. E o Palmeiras não vive uma noite, novamente, como essa, cheia de lugares vazios no estádio. Perde o time, perde o torcedor, perde todo mundo. A gente viu a atmosfera que foi lá em Barueri, né? Ainda mais com as circunstâncias do jogo, o gol do Vitor Roque ali no finalzinho, mas como estava em sintonia mesmo, a conexão do time com a torcida, isso foi muito legal de ver. Aí a gente vê um estádio mais frio, mais vazio, com ingressos para quem não é sócio, partindo de R$220, é um distanciamento que não é legal. E aí nem todo mundo, né, tem condições e pôde ver essa boa vitória do Palmeiras de hoje. Ô Massini, foi um Palmeiras, né, que abriu o placar logo no início ali, no cruzamento do Piquerez, o Murilo completou, aliás, voltou a ser titular hoje, e depois jogada do Felipe Anderson com o Maurício Facundo Torres, que é aí um motorzinho do time, né, que tá sempre jogando, até foi poupado na última partida, mas que vem jogando sempre, fazendo 2-0. O Abel fez muitas mudanças para essa partida e me parece que vai ser uma tônica mesmo, né? Não vai ter um time titular. É um time que vai rodar pela maratona de jogos, pelo calendário que tem e pelas peças no elenco também. Hoje ele tem boas opções para fazer isso. Tá certo o Abel em poupar o time e também as energias hoje? Pois é, Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Leivinha, César Inei. Esse time ficou marcado como a segunda academia, mas é um time que jogou muito pouco junto na história, né, do Palmeiras. Acho que foram 6 ou 7 vezes que todos estavam em campo ou estiveram em campo juntos, né? Você tinha ali o Fedato, que jogava muito, você tinha Artime, tinha outros jogadores que, por exemplo, em 74, quem fez o cruzamento não foi o César Maluco que fez o gol e nem o Eurico, foi o Jair Gonçalves que fez o cruzamento, o Leivinha ajeitou de forma brilhante e o Ronaldo, né, aumentou a fila e ouvimos bastante sapatos tintilando na saída do Morumbi. Então, no Palmeiras, isso está absolutamente claro, né, Juca? Não vai ter time titular mais, vai rodar e está rodando e ele está certo. Giuseppe Abel Fernando Ferreira. Impressionante como ele entendeu o que significa a Sociedade Esportiva Palmeiras, a ponto de, na coletiva hoje, desferir a seguinte frase, que certamente tocou o coração de Juca Kfouri. Que coisa maravilhosa. Palmeiras não se explica, se sente, né? É o jeito dele de olhar, de fazer a coisa acontecer no Palmeiras. Ele tirou do time Paulinho, ele tirou do time Gustavo Gomes, ele tirou do time o Estevão. Os 3 nem relacionados foram. Voltaram ao time depois de longo período de lesão. Marcos Rocha, Murilo, o Maurício, também o Veiga teve oportunidade de jogar. Até o menino Luigi, que ontem estava jogando no Sub-20 e hoje teve a chance dele de jogar. Ele está corretíssimo, é muito jogo o tempo todo e vai mantendo o Palmeiras fazendo as coisas serem fáceis, né? Quando os meus colegas da mídia isenta dizem o seguinte: esse time é fácil, o Palmeiras pega grupo fácil, tem sorte no sorteio. Tá aí, realmente o grupo é fácil, ficou fácil e tem muita sorte no sorteio. Luísa, Sorte e competência andam lado a lado, né? Juca, quero te ouvir Luísa, também, e você chegou a você vai comentar, né, ouvir. como... eu vou ouvir, eu sei que eu vou ouvir, e é um grande prazer te ouvir sempre, Juca. E, Juca, só para complementar, você falou, né, fase de grupos é uma coisa, mata-mata é outra. Palmeiras aí aparecendo como o melhor time dessa fase de grupos, é o que os números dizem. Isso coloca o Palmeiras como favorito para conquistar a Libertadores, mais uma vez?
Palmeiras era favorito para conquistar o Paulistinha e me parece que não conquistou. Então é muito bom ir devagar nessa hora, porque você percebeu que eu fui 3 vezes provocado na participação anterior. 3 vezes. Com uma citação E a por isso você tem direito de resposta. 1974. Exatamente. Uma citação a 1974, absolutamente extemporânea. Absolutamente. Depois, o senhor Paulo Massini fez referência a uma frase botando na boca de Abel Ferreira, que é de Joemir Betting. O Palmeiras não explica, o Palmeiras se sente. Ele deveria saber que esta frase é de Joemir Betting, o pai do Mauro Betting. Mas ele usou a frase, ele está correto. E ele se referiu ao menino Luigi, em autêntico italiano, como se fosse Luigi. Como todos esses brasileiros que não têm a tradição da família palestrina têm feito, entendeu? Então eu diria para você o seguinte, muito cuidado nessa hora. Há quanto tempo que o Palmeiras não ganha uma Libertadores? Essa é a questão. Alice, agora eu vou deixar você responder isso, essa provocação de Juca Kfouri. Eu não sei nem o que dizer, assim, eu acho que a pergunta seria quanto tempo os outros times, né, não ganham tantas Libertadores, mas eu tô aqui, vou deixar Este vocês enorme dois nesse jejum, embate Alicia, maravilhoso. inaceitável esse jejum. Não, esse jejum de títulos do Palmeiras tá uma coisa terrível, a crise, fora Abel Ferreira, acho uma coisa fazendo citações na coletiva, sem dizer de quem foi, né, mal-humorado na coletiva, mesmo o time estando classificado em primeiro lugar. E aí vou lembrar um fato, já que estamos aqui, né, na sessão de provocação, vou repetir uma informação que já dei aqui da outra vez, que é, se vencer o Sporting Cristal, nessa que vai ser a despedida do Estevão do Allianz Parque, Palmeiras terá 142 vitórias na Libertadores, que é o mesmo número que o Corinthians tem de jogos na competição. Então, está aí em busca de uma grande marca o Palmeiras, mas vivendo esse jejum terrível aí de muitos anos sem vencer uma Libertadores. Pessoal, a gente viu aí, né, a repercussão da mídia sobre esse Palmeiras que tá avassalador, Palmeiras que venceu muito bem ontem. A gente viu aí o pessoal do All Sport comentando no programa Posse de Bola e também aqui no Fim de Papo. Cara, é surreal, né? Essa fase que a gente tá vivendo, que momento. A gente tem mais aqui curtir mesmo. Que a imprensa, a gente sabe que a imprensa de Gambá, ela sempre vai querer denegrir sempre vai querer denegrir a imagem do Palmeiras, né, mano? Palmeiras que, pô, eles vêm falar, a desculpa deles agora, o Palmeiras não tá jogando bem. Beleza, mano, pode até não tá tendo um futebol espetacular, mas o futebol é feito de espetáculo ou de resultado? O que traz títulos? É espetáculo ou resultado? O que altera o placar? É bola na rede ou é chapéu? Ou é vão de perna? Pô, irmão, só o básico, né, velho? É óbvio que ninguém quer ficar vencendo por 0-0 todo jogo. Ninguém quer ficar sendo favorecido pela arbitragem. Pô, mas o bagulho a questão é, Palmeiras é líder geral com uma rodada de antecedência da Libertadores 2025. Se o Palmeiras não jogou bem nos últimos 5 jogos, onde ele tá invicto, 100%, 5 jogos, 5 vitórias. Se ele não jogou bem em pelo menos 3 partidas, eu tô maluco, pô. Mas deixa que falem, a gente tem mais é que curtir o momento mesmo. Avante palestra, os porco é louco e é isso. Palmeiras que agora vai enfrentar o Bragantino no Brasileiro, né? A gente vai trazer aí a preparação do Palmeiras durante esse fim de semana aqui, pro jogo de domingo, beleza? Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do canal, beleza? E ficar por dentro de todas as informações aqui do Verdão, fechou? Os créditos vão estar aqui na descrição. E é isso, família. Até o próximo vídeo. O porco é louco. Residência é dos porcos, beleza? Aqui é a residência dos porcos. Vocês podem ficar à vontade. Se inscreve aqui, que aqui é o espaço de todo palmeirense, é a casa do Verdão. Demorou? Porco é louco, é nóis.